Iniciativa, vereador Mauro Inácio. Encaminha-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Implantar posto da Guarda Municipal na Praça Antônio Bertoli, localizada na Rua Alcides Darcanchi, bairro Jardim Pinheiros. Em discussão, o requerimento para discutir o autor, vereador Mauro Inácio. Bom dia, senhor presidente, senhoras, senhores. Bom, na verdade, eu venho aqui trazer um tema antigo, que é a implantação de um posto da guarda na Praça Antônio Berto, lá no Jardim Pinheiros, em Santa Felicidade. Considerando que a missão da Guarda Municipal é a proteção da população, dos bens, serviços e instalações do município, atuando em parceria com os demais organismos policiais, estaduais e federais, efetuando o policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado. Pois bem, lá nessa Praça Antônio Bertoli tem exatamente 6 equipamentos públicos. 6 equipamentos públicos e que necessitam da atenção da Guarda Municipal. Por que isso? Porque já houve casos de assalto, pichação, consumo de drogas no local, e coloca em risco não só os usuários, como também os funcionários. Para dar uma amostra do que tem nessa praça, eu peço que a equipe de som coloque um vídeo, por favor. Então, aí está a praça, aí tem uma unidade de saúde, né, a pista de caminhada, a unidade de saúde do Pinheiros. Essa quadra de esporte, por exemplo, ela estaria iluminada, né? Mas a fiação foi roubada, né, já está há alguns anos sem iluminação. Aí a pista de caminhada. Academia ao ar livre, um parquinho. A unidade de saúde, inclusive há uma reclamação também, porque os usuários da unidade, eles ficam pela manhã aguardando a marcação de consulta e há o risco de assalto também. Esse local aí já foi pintado, foi pichado, a pichação dentro da quadra. Uma quadra que poderia ser utilizada à noite, não é, porque a iluminação não existe em função do roubo da fiação. O Clube da Gente, que foi inaugurado há 2 semanas. Farol do Saber, também novamente pintado, já havia sido pichado. Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, também já foi pichado. Ao lado do colégio há um bosque também, onde também há denúncias de consumo de entorpecentes. Aqui o CEMEI Lígia Carneiro, também do lado, praticamente, do Clube da Gente. A ponte de acesso ao bosque. Aí a Casa da Comunidade, onde exatamente eu venho, já desde 2013, procurando que esse local, essa Casa da Comunidade, que está ociosa, que ela seja um posto da Guarda. Em 2013, levei lá o comandante da Guarda, a administradora regional, tivemos lá, fizemos uma inspeção no local, é possível sim, porém, a alegação é de que não há efetivo para isso. Tive, na época, com o prefeito Gustavo Frutti, né? E esse ano, nessa nova gestão, reiterei esse assunto aos 2 secretários, o último agora, o Guilherme Rangel. Então, essa alegação de que não há efetivo, muito embora, desde 2013, não há reposição do efetivo da Guarda, né, que nessa época, em 2012, era 1.800 e hoje está em aproximadamente 1.300, em que pese que agora, a questão de 2 semanas, o prefeito Rafael Greca chamou 60 guardas, mas é um número ainda pequeno, mas para colocar um posto da guarda nesse local, não há necessidade de aumento de efetivo. Eu tenho defendido que o efetivo que hoje atende a Regional de Santa Felicidade, que fica lá dentro da Regional, ele pode ser dividido e pode ser colocado
uma parte lá nessa casa da comunidade, ou mesmo dentro do clube da gente. Um clube tão bonito, que teve um investimento de 9 milhões, não pode ficar à mercê de marginais, de bandidos, enfim, de pichação. Então, a Guarda tem que dar prioridade, é esse apelo que eu venho nessa tribuna hoje fazer ao prefeito Rafael Greca. A Guarda tem que dar uma atenção para seis equipamentos públicos, porque não são somente os usuários desses equipamentos, também os funcionários, os servidores também, de certa maneira, correm risco se não tiver uma atenção da Guarda Municipal nesse local. Faço uma parte a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Mauro Inácio. Eu entendo a sua preocupação, é legítima, mas é uma questão de gestão. Se há falta de guardas municipais, como é que eles vão se desdobrar ou priorizar um equipamento? Nós precisamos pensar em efetivar mais guardas municipais. Há uma necessidade muito urgente, carente, e uma solicitação muito grande também das escolas municipais, que é uma luta dessa casa para que tenham guardas lá, pelo menos para inibir. E outra questão que eu penso como déficit nessa questão que Vossa Excelência traz aqui, é a lei dos pichadores que nós tivemos aqui, que para a nossa leitura, vendo a tranquilidade dos pichadores, está sendo inócua a fiscalização, as multas, mas isso também reflete na falta de efetivos da Guarda Municipal, porque são eles que são capacitados e para fazer essa abordagem e também aplicar a multa. Então, caro vereador, eu entendo a sua preocupação, eu acho que todos os equipamentos públicos, para isso existe a guarda, mas precisa de efetivo. Não tem como a polícia se desdobrar, e há crítica para os guardas municipais, mas eles não têm culpa, é uma questão de gestão desse prefeito. Mas gosto de ver a sua solicitação, tenho certeza que o prefeito vai ter um olhar diferenciado a essa questão de Santa Felicidade. Parabéns. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Dentro dessa sua linha de raciocínio, eu quero dizer que exatamente para tentar aumentar o efetivo, não só da Guarda, mas de todo o funcionalismo, é que nós votamos ano passado o plano de recuperação fiscal. Exatamente nesse sentido. Por que ele não fez ainda? Já tem o resultado. Sim, vereadora, as coisas não acontecem. Então, nós vamos ter, então, efetivo, vamos aumentar, então, a Guarda. Deixa eu lhe explicar agora, então, como que se dá isso. Ano passado, praticamente 90% da receita do município, toda a arrecadação municipal, era necessário para pagar a folha de pagamento. Esse ano, a senhora estava aqui na sessão da apresentação do quadrimestre, do secretário de Finanças, eu não estava, mas estava em Brasília procurando recursos para a nossa cidade. Nessa ocasião, ele colocou que o índice do total da arrecadação era 52%, caiu para 46%, quase 47%. Está tendo um retorno, um regresso disso, né? Ou seja, está baixando, exatamente isso. Talvez em função de que a arrecadação esteja subindo, né, esse índice vai descer. Tá? Porém, não se resolve da noite para o dia. Então, 60 guardas foram contratados. Na gestão do prefeito Gustavo Frutti, nenhum guarda foi contratado. Tá? Então, faltam guardas, faltam funcionários, diversos setores, meio ambiente, enfim, toda a prefeitura, que hoje tem aproximadamente 32 mil funcionários ativos e 16 mil inativos, com uma projeção dos próximos 3 a 4 anos de mais 4 mil aposentados, que terão que ser repostos, exige uma operação, exige um planejamento e exige, naturalmente, recursos. Então, eu não estou fazendo uma crítica à Guarda, eu estou pedindo que seja dividido o efetivo que existe em Santa Felicidade e seja relocado um posto da Guarda nesse local que existem 6 equipamentos públicos. A Guarda faz o seu serviço. Naturalmente que sim, se a gente conseguir manter o efetivo de 2 mil guardas em Curitiba, será uma alegria para todos nós, para toda a comunidade que anseia por segurança. E isso, naturalmente, a gente será perseguido, não só por nós, vereadores, mas principalmente pela administração do prefeito Rafael Greca e os próximos que virão, para que esse efetivo seja cada dia maior e que possamos trazer essa sensação de segurança tão almejada por todos nós. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte, vereador. A gente sabe da dificuldade que existe ali mesmo, porque os vândalos existem ali, se reúnem, é tempo já que isso acontece. A gente tem, o ano passado também, inclusive na manutenção, nas roçadas, ali a gente tinha que brigar muito, que os vizinhos reclamavam muito. Mas eu acho que esses guardas, eu acho até louvável essa sugestão, porque ali tem além dessas escolas que o senhor citou, tem a Foz do Iguaçu, que é pertinho ali também.
né? Então, que seria que uma segurança maior para todos ali, que voltasse a luz também naquele ginásio, que é importante ali para o pessoal se reunir, né, à noite. Então, eu acato a sua sugestão. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria Manfron. Certamente o falecido Germano Francisquini ficaria muito triste em ver o monumento que ele denomina agora estar pichado. A gente espera que realmente isso não aconteça. Eu quero lembrar também aos nobres pares que já na gestão passada também, pensando nessa dificuldade que a Guarda Municipal tem, eu coloquei emenda. Mais quanto tempo, vereador? Mais 10 minutos, senhor presidente. Mais 10 minutos para Vossa Excelência. Eu coloquei emenda para a aquisição de bikes para a ciclopatrulha, que foi um projeto inédito que aconteceu no bairro de Santa Felicidade de São Brás, e também para as câmeras de segurança. São 4 câmeras que foram instaladas, 2 na atual do Túlio, 2 em frente ao terminal de Santa Felicidade, e resultado de emenda deste vereador, ou seja, em apoio à segurança local. E também aproveito para dizer que agora na próxima quarta-feira estaremos lá no 12º DP, 12º Distrito, transformando ou ampliando o serviço, que agora será uma delegacia do turista, além da função de delegacia que cumpre. Ou seja, é um incremento a mais para a Regional de Santa Felicidade. Uma parte, por favor. Vereador professor Euler, por favor. Bom, eu quero dividir meu aparte em 2 partes, né? Primeiro, elogiar o pedido que o senhor faz à Prefeitura, a solicitação, porque realmente a questão da segurança é uma questão importante, e não só nesse equipamento público, mas em diversos outros. O ideal seria que nós pudéssemos ter o maior número possível de módulos policiais. E aí só quero recordar, de algum tempo atrás, quando eu fiz uma solicitação à Prefeitura a respeito de tubulação numa determinada rua em que havia um problema de enchente, e eu fui questionado que se naquela rua tivesse que trocar a tubulação, então teriam que trocar a tubulação em toda a cidade, e que eu não havia apresentado um estudo a respeito do impacto financeiro. Então, a respeito dessa solicitação, qual é o impacto financeiro? E, nesse caso, se não ficasse só ali, e sim fosse estendido para vários outros locais, porque não apenas esse precisa, obviamente, do módulo policial. Obrigado. Perfeitamente, professor Euler. Bom, na verdade, eu lembro que eu fiz esse questionamento a Vossa Excelência, dizendo se havia reclamação de 156, se havia alguma ação. Então, eu quero lembrar a Vossa Excelência e aos demais vereadores que desde 2005 eu tenho requerimentos endereçados ao Executivo nesse sentido. Inclusive, este ano, começo do ano, uma sugestão que passou por aqui, sem discussão também, e também pedidos ao secretário atual, Guilherme Rangel. Ou seja, eu fui atrás. Antes de vir a essa tribuna, eu fui procurar a Guarda Municipal, a Regional de Santa Felicidade, o prefeito, então, Gustavo Fruit. Não fui ainda ao prefeito Rafael Greca, mas irei. Após essa fala aqui, não tenho a menor dúvida. Estou falando aqui para ele ouvir lá e irei até lá colocar essa questão. Então, eu costumo dizer que tem que ter uma ação. Somente falar dessa tribuna aqui ou fazer um requerimento é muito simples. Se a nossa cidade fosse resolvida com requerimentos, hoje eu tenho aproximadamente quase 1000 requerimentos, se fosse atendido naturalmente, seria uma maravilha, né? A gente seria um Deus para a nossa cidade. As coisas não se resolvem tão fácil assim. É preciso luta, é preciso garra, é preciso determinação, é preciso persistência e insistência. E quando o senhor fala em impacto financeiro, não há impacto financeiro, do meu ponto de vista, porque nós vamos utilizar o mesmo efetivo que já existe. Ou seja, não haverá necessidade de um novo guarda. E sim o guarda, que tem hoje aproximadamente uns 25 a 30, o efetivo da Regional da Felicidade, que 5 ou 10 possam fazer a sua base naquele local. Eles estarão circulando, indo, vindo, né, estarão de olho, se naquela quadra coberta tiver alguma ação ilícita, no entorno também pode fazer um patrulhamento ali. Na verdade, esse patrulhamento ele pode ser feito sem que esteja o posto da guarda lá. Mas se tiver o posto da guarda lá, será mais eficiente, terá mais resultado da ação do guarda. Se tiver um usuário está indo em direção ao posto de saúde, observar uma prática ilícita, ele vai lá e aciona o guarda vai estar do lado. E como são 6 equipamentos e um bosque, é muito comum que haja algum desvio de conduta naquele local. Então, não vejo o impacto financeiro, eu vejo sim a necessidade de uma ação, né, mais ampla da Guarda Municipal, no sentido de
abraçar aquele local e fazer uma segurança mais eficiente naquele entorno. Reitero meus parabéns pelo pedido que o senhor fez. Obrigado, professor Eli. Conto, naturalmente, com o voto de todos aqui no referendo dessa solicitação que irá ao Executivo. Eu espero, muito em breve, estar com o prefeito e relatar que eu tive o apoio dessa casa nessa votação. Muito obrigado. Bom dia. Continua em discussão. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha, abre mão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento. Requerimento do vereador Tiago Ferro, está ausente do plenário. Vereadora Cátia de Triste. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: a alteração do artigo 2º, inciso 7, da Lei 14.362, de 26 de novembro de 2013, para que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher passe a apoiar a assessoria de direitos humanos na articulação com outras secretarias da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Em discussão. Encerrada, vereadora Cátia. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Um informe à casa, presidente, por favor. Antes do próximo requerimento, para informe urgente à casa, vereador Oscalino do Povo. Senhor presidente Kuzma, meus agradecimentos, inclusive aos que me cumprimentaram, minha solidariedade pela celebração da vida. Eu hoje fiquei muito surpreso de uma parceria boa que a Prefeitura está fazendo na região do bairro Lindóia, o mutirão da limpeza. Então, hoje podemos dizer assim, que é algo novo, é um projeto que se iniciou no nosso bairro e vai ser significativo para Curitiba. É uma limpeza fundamental em função de tantos bichos, tantos material que ficam guardado, e com as fortes chuvas que tiveram, as pessoas ficavam com receio de colocar na frente das suas casas e demorar para levar. Hoje deve ter lá uns 12 caminhões, mais de 50 pessoas fazendo um trabalho valoroso. Então, meus agradecimentos à Prefeitura, na pessoa do João do Suco, assessores, senhora Leda da Saúde, enfim, um bem que precisa ser feito e está acontecendo no bairro Lindóia. Muito obrigado. Próximo requerimento. Vereadora Noêmia Rocha. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: estudos e atos correlatos para a construção e implantação de Centro Municipal de Atendimento e Apoio a Jovens Dependentes Químicos. Em discussão, para discutir, a autora, a vereadora Noêmia Rocha. Concedemos a palavra por 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. A sugestão que faço ao município é uma preocupação muito latente que nós temos, que é a construção de casas de recuperação ou casas terapêuticas para dependência química. Se vocês derem uma passada nas ruas, derem uma observada, como nós estamos tendo pessoas em situação de rua dependentes químicos. É muito sério. Nós fizemos uma solicitação agora, que até então, no ano passado, já tínhamos chegando já a 7 mil moradores em situação de rua. 7 mil moradores constitui-se um município do interior do estado. E isso é muito sério. A nossa comunidade religiosa, quando eu falo comunidade religiosa, é evangélica, é católica, é budista, é espírita. Eles fazem um trabalho com excelência. Por quê? Porque nossos líderes espirituais, eles têm como ideal o resgate de vidas. Eles não conseguem olhar uma pessoa na marginalidade ou na dependência química e olhar como um bandido, como um tranqueira. Ele olha como vida, como alma, como pessoas que precisam de Deus. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão levando para dentro de casa, estão alugando galpões, estão alugando espaços que nem têm condições de pagar o primeiro aluguel, mas fazem isso por ideal. Levam para lá, alimentam, aí começam a sobrevida com pedidos de esmola, literalmente, de doações.
E esse é um trabalho que o poder público tinha que fazer, que é responsabilidade do poder público e que não faz enquanto as religiões, as instituições religiosas estão fazendo com muita dificuldade. E aí o poder público entra com a fiscalização. Aí vão lá, aí se não tiver nos mínimos detalhes, eles fecham o equipamento. Mas não dá subsídio para que eles possam se mover e trabalhar na recuperação dessas pessoas com dependência química. É notório que, através do estudo da Palavra de Deus, eu presencio isso há 30 anos, vidas são mudadas. Vidas são trabalhadas, vidas deixaram de usar as drogas. Claro que tem todo o tratamento físico, tem o tratamento de terapia ocupacional, psicólogos, terapeutas, mas não dá para negar que o poder do Evangelho tem mudado vidas e eu sou testemunha disso. A ideia nossa é o poder público construir essas casas, equipar essas casas, e aí sim dá para as instituições católicas, espíritas, enfim, as pessoas que desejam fazer esse trabalho. O que está acontecendo? Pessoas são recuperadas nessas casas e querem fazer uma casa também para ajudar os seus companheiros, porque valeu para ele quer que possa valer para os outros também. Só que não tem dinheiro, só que não tem estruturas. Então, a ideia dessa sugestão ao município é que eles comecem a fazer, pelo menos, olha o que eu estou pedindo, um estudo de implantação dessas casas, mesmo que sejam em equipamentos ociosos da prefeitura, que não tem sido feito. Exemplo, tem vários imóveis da cidade de Curitiba que são da prefeitura e que estão parados. A exemplo, eu não sei se ainda está parado, mas recentemente ainda estava, o equipamento ali do Parolim, que está se pensando em reativar, eu acho ótimo. O que não dá é termos equipamentos públicos na cidade sem nenhuma atividade. Então, nós estamos sugerindo ao poder público que faça, sim, um estudo de implantação dessas casas. Temos também, estamos conversando com a Secretaria de Saúde, a Casa de Recuperação para gestantes usuários do crack. Vereadores, vocês não têm noção do número de meninas nas ruas grávidas. O pai dessa criança é também usuário do crack. Então, essa criança vai já nascer com dependência química. Algum de vocês já viram uma criança recém-nascida com dependência química? É a pior coisa, cenário que vocês possam ver. Que culpa tem essa criança de nascer num contexto desse? E aí, o que acontece? O poder público vai lá e tira essa criança dessa usuária de droga. Que pouco se resolve, fica caro, caríssimo, a retirada dessas crianças, porque leva para lares, tem que subsidiar a vida inteira, tem as dificuldades que às vezes entra numa instituição que não é uma instituição capacitada para atendimento, essa criança volta para a rua. Então, esse trabalho de prevenção, de levar essa criança, essa menina, para uma casa de recuperação para gestantes usuários do crack. Nós idealizamos, caros vereadores, já falei aqui, mas eu não deixo de falar, que é um projeto belíssimo, vereadoras. Nós idealizamos um centro de beleza, um salão de beleza dentro dessa casa de recuperação. O que acontece, vereadores? Essa menina, ela vai se capacitar profissionalmente e, além do que, vai melhorar a sua autoestima, que é quase zero. Ela vai fazer cabelo, ela vai fazer maquiagem, ela vai fazer mão, pé, ela vai aprender uma profissão. Falei com os grandes salões aqui de Curitiba, os maiores, falei desse projeto, eles disseram para mim, vereadora, traga essa menina para cá, nós vamos garantir uma vaga de emprego para essa menina. Ou seja, ela vai se capacitar profissionalmente nesse projeto e vai sair com uma capacitação profissional e com a sua recuperação da escolaridade. E ela vai fazer o enxoval dessa criança. Eu tenho 60 mulheres à disposição para o trabalho voluntário nessas casas. Agora, nós precisamos convencer o poder público e isso é necessário. Não se pensa só na menina enquanto gestante. Nós temos que pensar nessa criança. Nós temos que pensar que nós temos leis nesse país que protegem essa criança. E o que está sendo feito? Então, esse pedido de estudo, de análise, para se pensar em implantação desse projeto, muitos acham, por exemplo, que eu era a base do governo Gustavo Fruit. Eu não era a base.
Agora, não dá para negar que o prefeito era muito sensível às causas sociais. Não dá para negar que a Márcia Frutti era muito sensível às causas sociais. Nós implantamos, inclusive, vereadores, nós implantamos no ano das eleições, que foi muito lento a questão, porque quando se fala em políticas públicas nesse país, leva décadas, nós implantamos essa questão com a Márcia Frutti, mas eles perderam as eleições. Eles não conseguiram, porque a proposta era a continuidade desse projeto. Falei já com a secretária de Saúde, publicamente aqui ela se interessou, estou com uma conversa com o FAS, já conversei com o secretário Guilherme, que também gostou da proposta, então nós queremos efetivar. O problema maior da nossa cidade, quando se muda de governo, se muda de projetos, se desmonta projetos sociais que estavam sendo viabilizados. E como nós, vereadores, podemos fazer? A não ser um trabalho de convencimento, a não ser através dos requerimentos. Eu acho os requerimentos aqui dessa casa um instrumento importante para nós, vereadores. Então, eu tenho certeza, eu estou contando com esse executivo, que vai sim fazer uma análise, tamanha demanda da nossa cidade em relação a pessoas em situação de rua, drogadas, e a meninas gestantes. Nós encontramos uma menina, uma mulher, com 27 anos, na 8ª gestação. 8ª gestação, e aí o poder público já estava retirando dela a 8ª criança dela. E sabe o que ela falou para nós? Eu quero ser mãe. O instinto de ser mãe, ela quer ser mãe, mas não tem condições mínimas de ser mãe. E aí o poder público pode, sim, através dessas casas de recuperação para gestantes usuárias do crack, a importância de termos o abrigamento para essas meninas. Volto a afirmar, todo investimento que é feito nessa criança, depois que é retirado do poder público, é 5 vezes maior se nós mantivéssemos essa menina com essa criança, trabalhando a família e devolvendo para a sociedade recuperada, com capacitação profissional e escolar. Então, eu conto com a participação de todos vocês nesse estudo, para que a gente possa viabilizar políticas públicas na área de drogadição, que é muito séria e que ataca toda a sociedade, mas os ricos têm dinheiro para colocar em casas de recuperação chiquérrimas, os pobres não. E nós temos que pensar nessa ação social para pessoas que querem sair das drogas e não têm mínima condição de pagar uma clínica particular. Muito obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento em pauta. Requerimento de iniciativa do vereador Tiago Ferro. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: fiscalização constante, uso de sinalização mais eficiente e ou conscientização local visando afastar o uso de bicicletas como meio de transporte ao longo do calçadão na rua 15 de novembro. Está em discussão o requerimento. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.